Olá, hoje vamos falar sobre integrais triplas em coordenadas esféricas. Na aula passada, nós fizemos integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Então, vou introduzir o que são as coordenadas esféricas. Essas coordenadas esféricas são representadas pelos ρ, θ e φ, ou seja, um ponto P no espaço é representado pelas três quantidades, ρ, θ, φ, onde ρ é distância daquele ponto desde a origem, ou seja, OP, origem até P. E θ é o mesmo ângulo que usamos para coordenadas cilíndricas, ou seja, esse θ é ângulo feito pela reta que liga a origem até a projeção de P no plano XY com eixo de X, ou seja, esse é θ. Esse é θ. E depois, esse φ é ângulo feito pela reta OP com eixo de Z positivo, medido nesta direção, Z até aqui, nesta direção, ok? Cuidado. Então, agora, se você olhar aqui, figura, então como θ está na coordenadas cilíndricas, θ varia de 0 até 2π, dá uma volta inteira. E esse ρ é distância, tem que ser maior que ou igual a 0, pode ir até infinito. E esse φ varia de 0 até π, ok? Então, ele pode ser daqui, então pode ir até baixo, ok? Passa assim. Porque com eixo de Z, começa daqui, então P pode ser aqui ou pode ser ali, tá bom? E quando ele faz volta, daria todo sólido. Então, já sabemos a relação entre coordenadas retangulares e cilíndricas são dadas por isto. X igual a R cosseno de θ, Y igual a R seno de θ e Z igual a Z. E, por outro lado, R quadrado seria X quadrado mais Y quadrado, θ igual a tangente inversa de Y sobre X e Z igual a Z. Esses são retangulares e cilíndricas de relação. Agora, será que podemos ter o mesmo tipo de relação ou outro tipo de relação com respeito de coordenadas esféricas? É isso. Então, vamos relembrar daquela figura aqui na forma detalhada. Vamos supor que P tem coordenadas retangulares x, y, z e coordenadas esféricas ρ, θ, φ. Então, quando é x, y, z, esse x é esta distância, y é esta distância, z é esta distância, sabemos. Agora, quando é ρ, θ, φ, então seria este é ρ, este é θ e este é φ. Então, temos isto. E pelas coordenadas, como R e θ são como nas coordenadas cilíndricas ou como nas coordenadas polares, então tem esta relação, x igual a R cosseno de θ e y igual a R seno de θ. Isso já sabemos. Agora, como calcular esse? Vamos tirar esse R e como relacionar com respeito a ρ, porque sabemos só ρ, θ, φ. Então, vamos ver essa figura. Então, essa figura, então, esse ângulo φ, então, esse é reta que corta essas duas retas paralelas, tá bom? Então, se cortamos, então, esse ângulo é θ desculpa, φ, e esse ângulo também é φ, porque são ângulos alternados. E, da mesma forma, e se você liga essa reta, então, esse é 90 graus, ou seja, ângulo retângulo. Então, temos esse triângulo retângulo. E, por outro lado, aqui, esse também, porque ele é de cima para baixo, essa figura é tridimensional, então isso é retângulo, então esse tem triângulo retângulo. E também este é triângulo retângulo com retângulo para cá. E agora, se você usa esse retângulo, triângulo retângulo, então tem Z igual a ρ cosseno de φ, ou seja, a relação entre Z e ρ com respeito a esse ângulo seria que Z igual a ρ cosseno de φ. Agora, se você usa esse triângulo, aqui, esse triângulo retângulo, então, a relação entre ρ, ou não, R e, esse ρ e φ seria que em termos de seno. Então, R igual a ρ seno de φ. Então, temos isso. Então, daqui tem duas relações. Então, aqui tem a relação entre x, y, com R cosseno de R seno de θ. Agora sabemos R. Então, vamos colocar esse R para cá.
Então, se colocamos R para cá, então temos essa relação. Portanto, se sabemos coordenadas esféricas, ρ, θ, φ, então coordenadas retangulares x, y, z são dadas por x igual R cosseno de θ, mas R é seno de φ, então ρ seno de φ, cosseno de θ. Y igual, R igual ρ seno de φ, seno de θ. E z igual está aqui. Então, esta é a relação. Se sabemos ρ, θ e φ, sabemos x, y e z. E fazendo o contrário, ou seja, será que se sabemos retangulares, podemos calcular esféricas? Sim. Então, neste caso, seria ρ quadrado, seria que essa distância seria que a distância entre esse cara. Origem é aqui, seria que x quadrado mais y quadrado, raiz quadrado. Mas só para facilitar, eu escrevi ρ quadrado igual a este. Então, θ é igual a tangente inversa de y sobre x, como já tínhamos aqui. E agora, φ, você pode calcular ou através deste triângulo ou através deste triângulo retângulo. Eu usei este triângulo retângulo para calcular cosseno inverso de z sobre ρ, ou seja, de aqui. Ok? Você pode usar outras formas também. Então, você sabe z, você sabe ρ de aqui, então você calcula nesta forma. Tá bom? Então, essas são relações. Então, agora vamos introduzir integrais triplas nas coordenadas esféricas. Então, para isso, como era daquele sólido, você tinha dividido um sólido tridimensional em vários retângulos, ou caixas retangulares, etc. Então, aqui seriam que em coordenadas esféricas seria uma cunha esférica. Então, a cunha esférica é tipo assim, esse objeto, onde ρ seria entre A até B, então, ponto de todos, ρ, θ, φ, onde ρ seria A até B, então, θ seria entre alfa até beta, e φ seria entre C até D. Então, A tem que ser maior que ou igual a zero, beta menos alfa menor que 2π, porque esse θ varia de até 0 até 2π, então esse φ varia de 0 até π, portanto, C tem que ser maior que 0 e D tem que ser menor que π, tá bom? É isso. Então, isto é uma cunha esférica. Aqui. E agora, como calcular integrais triplas na cunha esférica? Então, de novo, dividimos ele nas pequenas cunhas esféricas. Então, se E é uma cunha esférica, então dividimos este E em pequenas cunhas esféricas, vamos dizer I, E, I, J, K, igualmente espaçadas com volume iguais de todos, seria, vamos dizer, V, I, J, K, volume de cada essa cunha esférica. Então, agora a questão é como estimar ou como calcular esse volume dessa pequena cunha esférica. Então, volume, se você olha aqui na figura, é este tipo de volume. Seria que aqui seria ρ, aqui seria θ e aqui seria φ. Então, aqui está na IJK é este. E IJK é este. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, delta φ, delta θ, delta φ, delta ρ. Temos isso. Então, como calcular isso? Então, isso é aproximadamente dado por delta ρ vezes essa distância, porque essa distância não é estreita, tem curva. Então, aqui depois seria outra distância, também tem curva. Então, seria que ρi delta φ, ρi seno de φ, delta θ. Ou seja, esse representa arco de circunferência de raio ρi e ângulo delta φ, esse cara. E enquanto esse corresponde ao arco de circunferência de raio, este cara, ρi seno de φ, e ângulo delta θ. Então, se você multiplica, calcula o volume, fica aproximadamente dado por este. Tá bom? Na verdade, considerando algum ponto no interior de essa cunha esférica pequena, vamos supor que ρi estrela, θj estrela e φ estrela, esse ponto, e se usamos o teorema de valor médio, podemos mostrar que esse volume é dado por esta expressão, ρ e estrela quadrado, seno de φ estrela, e delta ρ, delta φ, delta θ. Ou seja, esta expressão pode ser, na verdade, em vez de aproximado, pode escrever nesta forma. Tá bom? Porque aqui tem ρi, seria ρi quadrado, portanto, aqui tem ρi quadrado. Então, aqui tem ponto de amostra, como se fosse. Isso é como se fosse ponto de amostra dentro. Então, a ideia era calcular, para definir integral tripla, preciso de soma rimando de tripla, depois
toma limite. Então, neste caso, só põe aqui esse ponto interior, o ponto no interior da cunha esférica pequena, é ρ I estrela, θJ estrela, fica estrela. Vamos só por aqui. Coordenadas retangulares correspondentes de este ponto, seja cis IJK estrela, YIJK estrela, ZIJK estrela, seja essas coordenadas retangulares correspondentes a este ponto. Então, integral tripla é definido como o limite de integral, a soma tripla de Riemann. Soma tripla de Riemann é que? Então, função, o valor da função definido no ponto de amostra. Aqui, ponto de amostra era este, se você calcular na coordenadas esféricas, correspondente aqui é coordenadas retangulares. E esse valor de função vezes volume de cunha esférica pequena. Então, esse cara. Então, se escrever isto, então, volume, se substituir, seria esse cara, ρ I estrela quadrado, seno de φ estrela, delta ρ, delta φ, delta θ, e esse cara são coordenadas com esse cara, tá bom? Então, isso seria o integral tripla quando toma esse limite. Então, o integral tripla é limite de soma tripla de Riemann, tá bom? É isso. Então, isso é uma panorama, uma ideia como definir integral tripla de uma função contínua na uma cunha esférica. Tá bom? E agora, se resumimos isso na forma mais clara, seria isso. Resumindo, forma para integração tripla em coordenadas esféricas é a seguinte. Seja f uma função contínua em uma cunha esférica, dado por isso, ρ, θ, φ, ρ entre A e B, θ entre alfa e beta, φ entre C e D, onde A maior que zero, beta menos alfa menor que 2π, porque esse θ pode ser entre 0 e 2π, por isso esta relação. Esse cara tem que ser maior que zero e menor que 2π, menor que π, portanto, esse C tem que ser maior que zero e D tem que ser menor que 2π, menor que π. Então, o integral tripla de função f de x, y, z, dv na cunha esférica é dado por este, é dado por x, y, z substitua, aqui que calculamos, lembra? E aqui, x, y e z. E seria x, ρ, seno de φ, cosseno de θ, ρ, seno de φ, seno de θ, ρ, cosseno de θ. E aqui é volume, dv é substituído por esse cara. Ρ e ρ quadrado, seno de φ, dρ, de φ, de θ, dρ, de θ, de φ. Aqui eu alterei esse ordem, tem que ter certo, como fizemos lá no teorema de Pubini. Então, ρ varia de A até B, de θ varia de alfa até beta, aqui, e φ varia de C até D, aqui. Bom, é isso. Então, isto é fórmula para a integral tripla em coordenadas esféricas. Ou seja, x, y, z muda nesta forma e a dv muda nesta forma. E se fosse uma cunha esférica mais geral, ou seja, se f é uma função contínua, cunha esférica dada por este, ρ, θ, φ, onde θ entre alfa e beta, φ entre C e D, e ρ era entre função contínua de θ, φ, Z1, até outra função Z2 de θ, φ. Então, aqui tem variação, não é fixos, tá bem? Tem funções. Então, neste caso, claro, esse ρ tá entre esse cara, seria esse tem que ser positivo, beta menos alfa aqui tem que ser menor que 2π, como antes, C maior que zero e D menor que π. Então, integral tripla de função f na x, y, z, dv sobre esse cunha esférica E, dado por este, seria que, nesta forma, de novo, a mesma coisa, função em coordenadas esféricas, x viraria ρ seno de φ cosseno de θ, ρ seno de φ seno de θ, e z viraria ρ cosseno de φ. Então, aqui seria ρ quadrado seno de φ dρ dθ dφ. Então, ρ varia de Z1 até Z2, θ varia de alfa até beta, e φ varia de C até D. É isso, tá bom? Então, esses são duas teoremas para converter ou para calcular
integrais triplas em coordenadas esféricas. Só para lembrar, para converter, ou para lembrar essa conversão, eu estou fazendo um resuminho. Para converter uma integral tripla de coordenadas retangulares para coordenadas esféricas, escrevemos como cis igual rho seno de cosseno de θ, y igual rho seno de seno de θ, z igual rho cosseno de φ, e utilizamos os limites de integração apropriados, ou seja, tem que manter essa correspondência de limites, e substituímos dv por rho quadrado seno de φ, d rho d θ de φ. Isso. Lembra? No polares era que dA era r dr d θ. Nas cilíndricas era que dv era rho, r dr d θ dz. E agora, neste caso, na esférica seria rho quadrado seno de φ d rho d θ de φ. Isso a gente vai ver na próxima aula chamada mudança de variáveis, a gente vê por que isso apareceu na outra forma, na mais geral. Por enquanto, isso é mais fácil para lembrar nesta forma, tá bom? Isso aqui tem a ver, isso é o volume deste cara. Aqui a distância é d rho, aqui este cara é rho seno de θ, e este cara é rho de θ, ok? Então, isto é dv, tá bom? E agora vamos fazer um exemplo usando essas coordenadas esféricas para calcular integrais. Então, o exemplo 1 é o seguinte. Utilize coordenadas esféricas para determinar o volume de sólido que fica acima de cone, z igual a x quadrado mais y quadrado, e abaixo da esfera, esse cara. Esfera é este, então, abaixo desta esfera, acima de cone, ou seja, sólido é este. Ok? Então, primeiro, observe que a esfera passa pela origem, porque x quadrado, quando x, y, z igual a zero, então esse também é zero, então passa de origem. E outra coisa é que quando x e y são zero, aqui seria z quadrado igual a z. Então, ele passa de um outro ponto aqui. Z quadrado z seria quando? Quando z igual a 1 ou z igual a zero. Portanto, coordenada seria que 0, 0, 0 e 0, 0, 1. Então, esses são dois pontos que pode verificar diretamente isso. Então, qual seria o centro, então? Como essa esfera é simétrica, centro seria aqui, x igual a 0, 0 e y igual a 1 meio. Então, exatamente aqui no meio desse cara. Tá bom? Então, observe que a esfera passa pela origem e tem centro 0, 0, 1 meio. Escrevemos a equação de esfera em coordenadas esféricas como isso. Por exemplo, se esse cara é que x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é rho quadrado. Lembra? Aqui. E z igual a rho cosseno de θ. Ou tem escrito aqui também, z igual a rho cosseno de θ. Se você usa isto, então isso daria que rho quadrado igual a rho cosseno de θ. E agora, se você simplifica, daria quanto? Então, rho cancela, porque rho não tem que ser zero. Se é zero, então tudo seria zero. Então, rho igual a cosseno de φ. Então, tem uma relação esta. Agora, a equação de cone. Esse pode ser com a coordenada esférica. Seria como z igual a rho cosseno de φ. X igual este cara, seria x quadrado, seria que rho quadrado, seno quadrado de φ, cosseno quadrado de θ. Aqui y quadrado seria que rho quadrado, seno quadrado de φ, seno de θ. E esse cara. Então, se você simplifica, desculpa, aqui tem que ser raiz quadrada. Desculpa, isso eu não escrevi. Eu vou corrigir lá. Então, aqui é raiz quadrada, tá bom? Isso é z igual a raiz quadrada de x quadrado mais x quadrado. Cone é esse raiz quadrado. Como aqui está certo, isso está errado. Eu vou corrigir lá na slide. Aqui é raiz quadrada. Desculpa. Tá bom? Então, por isso que como é raiz quadrado, se colocar esses valores para cá, esses valores, e toma raiz quadrada, ficaria aqui rho seno de φ. Tá bom? Porque seno quadrado de θ, cosseno quadrado de θ é igual a 1. Então, se você resolve esses dois, rho cancela, cosseno de φ igual a seno de φ, daria φ igual a π sobre 4. Tá bom? Aqui é raiz quadrada. Desculpa, isto é raiz quadrada. Tá. Ótimo. Já expliquei, e vocês, neste exercício, quando eu posto slides, vou corrigir, mas isso é raiz quadrada.
Então, equação econe é dada por este. Então, em coordenadas esféricas, o sólido é descrito por este. Então, seria que aqui. Então, esse cara, θ seria 0 até 2π, todo inteiro, e φ seria 0 até π sobre 4, porque medido nesta direção, 0 até π sobre 4, e ρ seria de quê? 0, porque raio vai de quê? 0 até, no máximo seria ρ cosseno de φ. Ok? Até aqui. Isso é ρ cosseno de φ. Então, isto é E. Então, agora o volume como será? O volume seria que o volume é dado por integral tripla sobre sólido de função 1. Portanto, 1 dv. Não precisa escrever isso. Então, se você escreve, E é como 0 até 2π, 0 até π sobre 4, 0 até cosseno de φ. Então, é isso. Então, agora, dv seria que ρ quadrado seno de φ, d ρ d θ de φ de θ. Mas cuidado, eu estou fazendo aqui para manter ordem certo. Então, ρ varia de 0 até cosseno de φ. Então, primeiro tem que ser d ρ. Depois, φ varia de 0 até π sobre 4. 0 até π sobre 4. E θ varia de 0 até 2π. Tá bom? Então, neste caso, esse θ não depende de nada aqui dentro, nada. Então, θ pode sair fora, isso. E aqui você integra ρ quadrado primeiro com respeito de ρ quadrado com respeito ρ seria ρ cubo sobre 3. Então, esse cara. E seno de φ, então, 0 até 2π de φ. Então, isso não pode separar, porque ainda tem mistura. Então, se você simplifica, isso daria, esse cara é 2π, então 3 ficou aqui, 2π sobre 3, então 0 sobre π, 4, seno de φ, isso daria que cosseno cubo de φ. Muito bem. Agora, aqui é sim, o cálculo 1, uma integral unidimensional. Mas, neste caso, lembre, isso é método de substituição. O que tem aqui? Tem cosseno, cujo integral, a derivada está aqui. Então, substitui U igual cosseno de φ. Então, du seria que menos seno de φ de φ. Então, por isso que aqui parece o menos. Então, aqui seria U cubo menos U cubo du. E depois você faz substituição, ou depois volta de novo e coloca limite. Ou pode mudar limite e calcular também. Mas isso deixo para vocês exercício. Tem duas maneiras de resolver. Vocês, eu espero que lembram que fizemos no cálculo 1 e valor seria π sobre 8. Tá bom? Isso, substituição, eu deixo para vocês fazer. Então, assim, a gente pode calcular. Então, vamos ver um outro exemplo. Exemplo 2. Calcule integral tripla sobre b de função exponencial x quadrado mais y quadrado mais z quadrado 3 sobre 2 db, em que b é uma bola unitária, x, y, z, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menor. Então, primeiro, vamos para encontrar valor dessa integral na coordenadas essas cartesianas não é tão simples, ok? Então, mais coordenadas esféricas, ele simplifica bastante, porque aqui tinha a ver com esfera, tá vendo? Então, em coordenadas esféricas, esse B é escrito como. Então, esse cara é uma esfera sólida com raio 1. Seria que ρ entre 0 e 1, θ entre 0 e 2π e φ entre 0 e π. Tá bom? Isso é esfera na coordenada esférica. Além disso, na coordenadas esféricas, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a ρ quadrado. Portanto, integral. Aqui eu esqueci de z quadrado. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Desculpa. Aqui esse z quadrado tem que estar aqui. Aqui tem mais um typo, eu vou corrigir lá no slide e mando para vocês, tá bom? Aqui, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado aqui, tá bom? Portanto, esse cara seria ρ quadrado. Está aqui ρ quadrado, exponencial ρ quadrado 3 sobre 2. dv seria ρ quadrado seno de φ de ρ de θ de φ. E limite seria correspondente. ρ varia de quê? 0 até 1. De θ varia de 0 até 2π. φ varia de 0 até 1. Então, agora cada um tem separado aquele teorema de Fubini. Lembra? Se tem produtos, pode ser fatorado no produto de cada variáveis separados, então você pode multiplicar integrais correspondentes separadamente.
Então, aqui seria seno de φ, 0 até π, porque não tem nada φ ao outro lado. 0 até 2π de θ, porque não tem θ aqui. Aqui, ou dentro fica que 0 até 1, aqui fica que exponencial 2 cancela cubo, e ρ quadrado de ρ. Muito bem. Agora, este cara, vocês sabem como calcular. Esse cara é 2π. Esse cara, de novo, substituição. Vamos só pôr ρ cubo igual U. Então, seria que 2ρ quadrado de ρ igual du. Então, de novo, fazendo substituição aqui, ρ cubo igual U, você pode calcular esse. Depois, multiplica todos esses três. Então, a resposta seria 4/3 π exponencial menos 1. Okay? Então, e aqui tem só, isso você sabe como calcular, seno de φ seria que a integral de seno de φ seria menos cosseno de φ, e depois coloca valor. Depois, esse é 2π, aqui usa substituição e multiplica todos. Então, seria este. Então, aqui que tem, então tem aqui, assim que você pode encontrar mais fácil, tá bom? Usando coordenadas. Então, isso é a resposta. Ok, como eu falei, eu vou corrigir aqui um typo que apareceu, isso seria igualzinho z quadrado, e aqui eu cometi outro typo, era raiz quadrado de x quadrado mais y quadrado, eu vou colocar em unidade simples. Então, isso que queria dizer para vocês, então, eu espero que vocês vão fazer, faça todos os exercícios do livro, lista que vamos mandar, e depois todas as dúvidas a gente pode retirar na aula ao vivo no Google Meet. E muito obrigado e até a próxima.